Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Assim diz a palavra de Deus: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, neste caso estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Oremos. Pai, nos conduza, Senhor, segundo a Tua vontade. Fala conosco nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir. Pois nós precisamos de Ti. E precisamos da instrução da Tua palavra, Pai. Anula minha carne para que eu não fale o que eu quero, mas que eu seja apenas um mensageiro, que eu seja apenas um instrumento do Teu agir. Abençoa-nos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando sobre os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. E gentios eram as pessoas que não eram da linhagem judaica, não eram judeus. Então Paulo foi aquele apóstolo que começou a pregar para os outros povos. Por isso ele ficou conhecido como sobre esta alcunha de apóstolo dos gentios. Ora, a mensagem de Paulo, a pregação de Paulo, ela se baseava na cruz. A mensagem de Paulo se baseava na cruz, no Cristo que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos
para trazer salvação a todos que nele creem. Esta era a mensagem do apóstolo Paulo. E Paulo foi em muitos lugares, foram pelo menos registradas 3 viagens missionárias, onde ele passou em várias cidades pregando o evangelho e ganhando almas para o reino de Deus. Acontece que havia uma ala da igreja que ainda vivia debaixo da lei judaica, que lutava contra os novos convertidos, que lutava contra os gentios, dizendo que eles precisariam ser circuncidados para que pudessem então alcançar a salvação. Ora, a circuncisão era uma marca da antiga aliança. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, lá no Antigo Testamento, Ele mandou que Abraão se circuncidasse, e a partir de então, toda criança do sexo masculino, ao 8º dia, deveria ser circuncidado. E circuncisão era tirar o prepúcio, aquela pele do órgão genital masculino. A circuncisão, então, era uma marca da antiga aliança. E Paulo aqui está lidando com essa controvérsia, porque os judeus diziam que os gentios só poderiam ser aceitos se eles se deixassem circuncidar. E Paulo estava dizendo que permitir que a circuncisão fosse feita seria abrir mão da graça de Deus que foi conquistada na cruz do Calvário. O que Paulo estava querendo ensinar era que a marca dos judeus era a circuncisão, mas a marca dos cristãos qual era? A cruz. Se a circuncisão era a marca do Antigo Testamento, a marca do Novo Testamento era a cruz, pois foi na cruz que o Cordeiro de Deus foi imolado. Foi na cruz que o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue e depois ressuscitou para assumir o trono para todo sempre. Amém? Então, voltando ao texto, no versículo 1, Paulo começa a estabelecer o ponto do seu argumento. Nós fomos libertos por Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos... Então Paulo diz, por isso permaneçam firmes. Eu quero dizer para você, meus irmãos, a vida cristã vai trazer os seus desafios. Naquela época era o desafio dos judeus que queriam que os gentios se circuncidassem. Hoje nós não enfrentamos mais esse desafio específico, mas outros desafios se colocam diante de nós. As pessoas vão dizer para você, olha, para você ser cristão, você deve fazer isso. Para você ser cristão, você deve fazer aquilo. Para ser cristão, você deve ser mais flexível. Você é muito inflexível. Para ser cristão, você precisa ser menos rigoroso com as coisas. Hoje nós enfrentamos outros desafios. Mas o que é que Paulo diz para a igreja? Permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Nós precisamos entender que nós fomos libertos da escravidão do pecado e fomos levados para o reino de Deus. Então, voltar para as coisas do passado, abrir mão daquilo que Deus pede de nós, flexibilizar os valores inegociáveis da fé cristã, significa nos colocarmos de novo debaixo do jugo do pecado. Paulo está dizendo, não façam isso. Porque uma vez que nós experimentamos a graça, nós não podemos trocar a graça por nenhuma outra coisa. Você pode dizer amém? A graça, o favor imerecido de Cristo.
que é alcançada por meio da fé, ela não pode ser trocada, ela não pode ser negociada. Nós não podemos abrir mão da salvação que nos foi dada pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Você pode dizer amém? Então Paulo está estabelecendo um ponto: se vocês foram libertos, não se deixem escravizar novamente. Se você conheceu a Cristo Jesus, não volte para o pecado. Não volte para as coisas que podem te aprisionar novamente. Não abandone a salvação que Deus derramou sobre a sua vida. Eu posso ouvir um amém? No versículo 2, Paulo diz que aqueles que se deixarem circuncidar, eles estarão dizendo o seguinte: Cristo não tem mais valor para vocês. Se nós abandonarmos a graça e voltarmos para a escravidão, nós estamos dizendo que o que Cristo fez na cruz não tem valor algum para nós. Ora, uma vida cheia do Espírito Santo não menospreza a obra da cruz. Uma vida cheia do Espírito Santo não menospreza o reinado de Cristo na sua vida. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela persevera em direção ao alvo, em direção ao prêmio da soberana vocação. Você pode dizer amém? Então nós precisamos entender que uma vida cheia do Espírito Santo não vai menosprezar a obra de Cristo na cruz do Calvário. E Paulo está dizendo com todas as letras: se vocês permitirem isso, vocês vão dizer, ou vocês vão mandar a seguinte mensagem: Cristo não tem valor para vocês. Existe uma frase que não é minha, é muito famosa entre os teólogos, que dizem: a graça, ela foi de graça, mas ela não é barata. Ela custou o sangue de Cristo. Então nós não podemos ignorar isso e querer voltarmos ao jugo da escravidão. No caso aqui, era a circuncisão. Nos nossos dias, os desafios são outros, mas todos eles têm o mesmo objetivo: nos levar de volta ao jugo da escravidão. Nós precisamos lutar contra essas coisas. Nós precisamos lutar contra tudo aquilo que quer nos levar de volta para a escravidão. Versículo 3. Paulo então agora estabelece um outro ponto: se você se deixar circuncidar, você está obrigado a guardar toda a lei. Ah, pastor, mas nós não estamos obrigados a guardar toda a lei. Paulo aqui está dizendo de toda a lei judaica, não apenas os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, era apenas uma parte dos mandamentos. Os judeus tinham muitos outros mandamentos. Paulo, como mestre da lei, ele disse: olha, se vocês se deixarem circuncidar, vocês vão ter que cumprir toda a lei. E a graça, ela nos salva sem exigir nada em troca, a não ser a fé. Ora, guardar a lei não é um pré-requisito para ser salvo. Você pode dizer amém? Você guardou a frase que eu disse? Guardar a lei não é um pré-requisito para ser salvo, mas os salvos guardam a lei. Você entende isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você é salvo em Cristo Jesus, você vai concordar comigo que adulterar não é uma opção. Roubar, também não. Adorar outros deuses, também não. Dar falso testemunho, também não. E por aí vai. Então, guardar a lei não é um pré-requisito para ser salvo, mas os salvos têm prazer em guardar os mandamentos do Senhor. Você pode dizer amém? Então nós precisamos entender que Paulo está definindo um argumento. Fomos libertos na cruz, não podemos voltar para a escravidão. Você pode dizer amém? No versículo 4,
Paulo vai dizer que aqueles que procuram se justificar pela lei estão separados de Cristo, não entendem a obra de Cristo na cruz. Quem tenta se justificar por outro caminho que não seja a cruz, está se separando de Cristo, está errando o alvo, está tentando achar um outro caminho para a salvação. E Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Quem disse isso? Jesus. Então não há outro caminho. Eu não posso inventar um outro caminho, eu não posso inventar um outro evangelho. Aliás, Paulo diz que quem pregar um outro evangelho, que ele seja o quê? Anátema, seja maldito. Porque não há como inventar um outro evangelho. Então, Paulo está definindo um argumento: fomos libertos pela obra da cruz, não podemos voltar para a escravidão. E se você se deixar voltar à escravidão, você está se tornando inimigo da cruz. Você está refutando o que aconteceu na cruz. Você está se separando da obra de Cristo na cruz. Você entende isso? Sim ou não? Agora preste atenção no versículo 5. Paulo primeiro estabeleceu o ponto: fomos libertos. Se você foi liberto, não se deixe escravizar. Guardou isso? Se você foi liberto, não se deixe escravizar. Paulo vem argumentando isso. A partir do versículo 5, olha o que Paulo diz: porque nós, pelo Espírito... De que Espírito Paulo está falando aqui? Do Espírito Santo. Nós, pelo Espírito, nós aguardamos algo. Nós aguardamos a justiça que provém da fé. Meus irmãos, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a nossa esperança é a justiça de Deus. A nossa esperança é a vida eterna que o Senhor conquistou na cruz para nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, se nós trocarmos isso por qualquer outra coisa, é uma tolice muito grande. Isso me faz lembrar do programa do Silvio Santos. Talvez alguns aqui não se lembrem, onde a criança ficava dentro da cabine. Você troca um carro por essa caixa de fósforo, e a criança diz: sim! Perdeu a benção. Trocar a esperança da vida eterna por qualquer outra coisa é uma tolice, meus irmãos, porque o que há de mais precioso do que aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós? Absolutamente nada. Então Paulo está dizendo: a nossa esperança é a justiça que provém da fé. Justiça aonde nós éramos pecadores, condenados a uma eternidade longe de Deus, e na cruz Cristo nos justificou. Isso significa que nós fomos inocentados. Sabe aqueles filmes de julgamento, quando o juiz chama o primeiro jurado e faz aquela pergunta: o júri chegou a um veredito? E aí fica aquela tensão no ar, e o primeiro jurado diz: sim, chegamos a um veredito. Foi unânime? Sim, foi unânime. Qual o veredito? Inocente. Foi isso que aconteceu com a gente, amém, irmãos? Nós éramos culpados, e Cristo chegou e disse: não, agora vocês são inocentes. Isso é a justiça que provém da fé. Nós fomos justificados, declarados justos, não pelas nossas obras, não pelo nosso esforço, não pelo nosso merecimento, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário.
Versículo 6, Paulo então vai dizer que as coisas que os homens defendem têm pouco valor, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Às vezes nós ficamos discutindo por tantas bobagens. Na Idade Média, os teólogos se reuniam para discutir quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete. Isso não é mentira, isso é verdade. Os livros de história mostram que os teólogos se reuniam para discutir quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete. Eu pergunto a você, qual é a relevância disso para a nossa salvação? Nós ficamos nos debatendo entre questões que sim, podem até ser interessantes, mas Paulo está dizendo, as coisas que os homens estão debatendo não têm a menor importância se comparadas à salvação que Cristo conquistou para nós. Então Paulo está dizendo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor. Os que são circuncidados e os que não são circuncidados, se confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, foram justificados e têm a vida eterna. Você pode dar uma glória a Deus? Então nós temos que entender que Cristo nos chamou para a liberdade. Esse é o argumento de Paulo. O que é então que tem valor? O final do versículo. O que realmente importa não é a circuncisão. O que realmente importa também não é a incircuncisão. O que realmente importa é a fé que atua pelo amor. A fé, ela é resultado primeiro do amor de Deus e segundo, é o resultado do nosso amor pelo nosso Deus. Você pode dizer amém? Então o que realmente importa é a fé que atua pelo amor. Só tem fé quem ama a Deus. E os que amam a Deus digam amém. Tem gente na dúvida aí? E os que amam a Deus digam amém. É isso que importa. Circuncidado, não circuncidado, alto, baixo, gordo, magro. Essas coisas são questões secundárias, se comparadas à obra de Cristo na cruz do Calvário. E olha o versículo 7, Paulo diz, vocês vinham correndo bem, vocês vinham demonstrando que essas questões estavam resolvidas, mas alguém começou, se fôssemos usar uma expressão dos nossos dias, Paulo talvez diria, mas alguém botou minhoca na sua cabeça. Vocês vinham correndo bem. O que aconteceu? O que aconteceu é que quando nós deixamos de olhar para Cristo, nós passamos a olhar para outras coisas que não agradam a Deus. Quando Pedro viu Jesus andando pelas águas, ele disse, se és o Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus disse o que para Pedro? Enquanto Pedro olhava para Cristo, o que acontecia? Ele andava sobre as águas, mas quando ele parou de olhar para Cristo, o que aconteceu? Assim é a nossa vida. Enquanto nós estamos olhando para Cristo, enquanto nós estamos olhando para a obra da cruz, nós estamos caminhando bem. Mas a partir do momento que você deixa de olhar para Cristo e olha para as circunstâncias, e olha para os homens, e olha para as pessoas, e olha para qualquer outra coisa que não seja Cristo, você afunda na fé. Sabe por quê? Porque o ser humano é falho. Essa pessoa que está ao seu lado, dá uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado. Essa pessoa é pecadora. Diga para ela assim, você é pecadora. Diga para ela, você é pecadora. Mas diga também, eu também sou. Nós somos pecadores, gente. Então não adianta a gente ficar apontando o dedo uns para os outros, porque ninguém aqui tem razão para falar. Nós precisamos olhar para onde? Para Cristo, para a obra da cruz. E Paulo diz, vocês vinham correndo bem. Alguma coisa aconteceu, versículo 8. Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Esta dúvida, esta incoerência, esta agitação. E quando nós somos confrontados por essas questões humanas, nós ficamos agitados, é ou não é verdade? Essa agitação não vem de Deus. Porque Deus não nos traz, Deus não é o espírito de confusão, Ele é o Deus da paz.
Vocês vinham correndo bem. Versículo 7. Versículo 8, essa persuasão não vem daquele que o chamou. Versículo 9, um pouco de fermento é véia da massa, ou seja, a dúvida, ela destrói a fé. Você precisa entender isso. A dúvida, guarda essa frase, a dúvida destrói a fé. A dúvida destrói a fé. Se você deixar com que essas coisas entrem no seu coração, daqui a pouco você vai estar dizendo, será? Não, peraí. O apóstolo Paulo, no versículo 10, ele coloca para a igreja de Corinto a sua esperança. Para a igreja de Gálatas, a igreja dos Gálatas, a sua esperança. Qual era a esperança de Paulo? Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Meu querido irmão, minha querida irmã, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós não podemos mudar a nossa forma de pensar. Nós precisamos perseverar nas doutrinas da palavra de Deus, naquilo que a Bíblia nos ensina, na obra de Cristo na cruz. Nós não podemos abrir mão da fé que foi colocada no nosso coração. Você pode dizer amém? Porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, e se é um dom de Deus, foi Ele que nos deu, e se foi Ele que nos deu, nós temos que guardar. Então, Paulo está dizendo, eu tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Pastor, mas aqueles que estão perturbando, Paulo diz, aqueles que estão perturbando sofrerão a sua própria condenação. Este é um assunto para Deus. Não somos nós que vamos resolver esse problema. O nosso problema é manter firme a nossa fé. Posso ouvir um amém? Nossa prioridade tem que ser manter firme a nossa fé. Aqueles que estão perturbando são um problema de Deus. Deus vai cuidar deles. E aí Paulo diz, mas irmãos, versículo 11. E aí Paulo começa a argumentar, se eu ainda prego a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Nesse caso estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Paulo está dizendo, se eu estivesse errado, por que eu não estou sendo perseguido? Aqueles que são perseguidos são porque estão tentando fazer a coisa certa. Quem está sendo perseguido na Coreia do Norte? Aqueles que querem levar a sua fé da maneira correta. Quem está sendo perseguido em alguns países da África por grupos extremistas? Os cristãos. Quando nós queremos servir a Deus, seremos perseguidos, mas a nossa esperança está na obra de Cristo na cruz do Calvário, amém? Agora preste atenção nos versículos finais, e eu quero que você preste muita atenção nos versículos 13 e no versículo 13 e no versículo 14. Paulo então começa a concluir o seu raciocínio. Ele diz, porque vocês, irmãos, foram chamados a quê? Nós fomos libertos no sangue de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Ele nos libertou da escravidão, do pecado na cruz do Calvário. Posso ouvir um amém? Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Essa é a nossa luta diária. A liberdade conquistada na cruz, ela não foi conquistada para satisfazer a nossa carne. Pastor, agora estou livre, posso fazer o que eu quiser. Sim, desde que esteja debaixo da vontade de Deus. Porque o pecado, ele ofende a santidade de Deus. Então eu não posso fazer o que eu quero
se o que eu quero ofende a Deus. Você entendeu isso? Eu não posso fazer o que eu quero se o que eu quero ofende a Deus. Senão eu vou estar usando a liberdade que Deus me deu para dar ocasião à carne. Qual é o conselho de Paulo então? Como eu faço para não dar ocasião à carne? Qual é o conselho de Paulo para nós usarmos a liberdade adequadamente? Qual é o conselho de Paulo para nós não darmos vazão à carne? Paulo deixou um conselho para nós? Qual é o conselho de Paulo? Pode falar. Sejam servos. Sabe o que significa servo? O que significa servo? Significa que não é você quem manda. Significa que você é menor. Significa que você não é a última Coca-Cola do deserto. Não é o último biscoito do pacote. Não é a tinha um negócio da cocada também que eu esqueci agora qual é o ditado. O rei da cocada. Para nós não usarmos a liberdade que Deus nos deu de maneira errada, nós precisamos entender que nós temos que ser servos uns dos outros. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e entenda que você é servo dela. A palavra servo tem a sua raiz na palavra escravidão. Submissos. Pastor, mas se eu sou escravo do meu irmão, ele vai me chicotear. Porque ele vai querer ser o meu senhor. A Bíblia diz, Paulo está dizendo que nós devemos ser servos uns dos... Então você é servo dessa pessoa que está ao seu lado. E esta pessoa é serva de você. Mas tem uma palavrinha que faz toda a diferença. Servos uns dos outros. Que amor. Que amor é esse? Quando Jesus se reuniu com seus discípulos, ele trouxe uma bacia, ele trouxe uma toalha, e ele lavou os pés dos seus discípulos. E os discípulos não queriam que ele lavasse os seus pés, sabe por quê? Porque lavar os pés das pessoas era trabalho de um servo. Naquele momento Jesus estava dizendo o quê? Eu sirvo a vocês. Mas quando ele acaba de lavar os pés dos discípulos, ele olha para eles e diz, vocês entenderam o que eu fiz? E eles disseram, sim, Senhor. Então Jesus disse, então façam a mesma coisa. O amor demonstrado na cruz, o amor de Deus por nós demonstrado na cruz do Calvário, ele não nos cria soberba, ele nos humilha, ao ponto de nós nos tornarmos servos uns dos outros, não por força, não por obrigação, não por medo, mas por amor. Eu sirvo ao meu irmão porque eu amo. E por que eu amo? Porque Cristo me amou primeiro. Amém? Paulo então está dizendo, não se deixem escravizar. Deus nos chamou para a liberdade. Mas essa liberdade não pode ser usada para satisfazer a nossa carne. Esta liberdade, ela tem que ser usada para servir o outro.
A liberdade que Cristo conquistou na cruz e deu a cada um de nós, ela não foi dada para satisfazermos a nossa carne, ela foi nos dada para servirmos uns aos. Você pode dizer amém? Então o que Paulo está dizendo? Sirva. Quando o seu irmão estiver precisando de você, sirva. Quando o seu irmão estiver triste, sirva. Quando o seu irmão estiver carente, sirva. Quando o seu irmão estiver em necessidade, sirva. Quando o seu irmão estiver precisando de oração, sirva em amor. E aí no versículo 14, Paulo diz, porque toda a lei. Lembra que ele falou? Quem se deixar circuncidar, vai ter que guardar. E aí no versículo 14, se você usar a liberdade de maneira certa, você vai conseguir cumprir toda a lei de que forma? Ame o seu próximo como a você mesmo. Toda a lei se cumpre nessa frase. Então, meus irmãos, pessoas cheias do Espírito Santo, elas sabem que a liberdade que foi conquistada na cruz, ela não é para satisfazer a nossa carne, mas é para servir o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele que está perto, precisando de nós. Esse é o nosso próximo. Pode ser o nosso irmão na igreja. Pode ser um familiar. Pode ser um colega de trabalho. Pode ser um morador de rua. Aquele que está perto, precisando de nós. Nós temos que servi-lo em amor. É isso que acontece com pessoas que estão cheias do Espírito Santo de Deus. Versículo 15, pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Eu achei engraçada essa maneira de Paulo escrever. Elas não ficam se mordendo. Criança que tem essa mania de morder, né? Criança lá no jardim de infância morde, que é um negócio doido. Mas Paulo fica, mas vocês não ficam, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, pessoas cheias do Espírito Santo não mordem ninguém, você pode dizer amém? A gente tem que parar com essa mania de morder. Morder é quando a gente era criança. Mas tem gente que gosta de morder os outros. Pastor, mas eu não mordo ninguém. Tem várias formas de você morder. É claro que Paulo está usando uma metáfora. Quando você diz uma palavra fora de hora, quando você é inconveniente, quando você diz uma palavra que bota a pessoa para baixo, você está fazendo o quê? Está mordendo. Está mordendo. Da nossa boca não pode sair água doce e água salgada. Da nossa boca tem que sair palavras que abençoam e não que destroem. Pessoas cheias do Espírito Santo não mordem. Pessoas cheias do Espírito Santo não destroem. Pessoas cheias do Espírito Santo servem umas às outras. Amém? É assim que acontece no reino de Deus. Então não use a liberdade que Deus te deu para satisfazer os desejos da sua carne. Se você puder, de tudo que eu falei, se você puder guardar isso, guarde. Não use a liberdade que Deus te deu para satisfazer a sua carne. Use a liberdade que Deus te deu para servir ao próximo. Esta é a conclusão do argumento de Paulo. E toda a glória a Deus por isso. Porque Ele nos deu o seu Espírito para nós nos tornarmos servos uns dos outros. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui em cima. Fernandinho, que está no projetor, separa para a gente a música Recebi um Novo Coração do Pai. Obrigado, querido. Nós precisamos entender que Deus nos deu um novo coração, Deus transformou a nossa vida. E Ele fez isso para que nós possamos andar em harmonia. Ah, pastor, mas nós somos diferentes. Somos e seremos.
mas nós temos que entender qual é o elo que nos une. O elo que nos une é o amor de Cristo Jesus, demonstrado na cruz do Calvário por nós, amém? E nós vamos